E essa vai ser a melhor sequência de extração de cravos na região da boca que você vai ver hoje. Eu selecionei os melhores vídeos de extração que eu tenho na região dos lábios e juntei tudo em um vídeo só. E você que é apaixonado por vídeo de extração, não esqueça de curtir, comentar aqui e compartilhar com alguém que também ama ver limpeza de pele. Uma das dúvidas mais frequentes é se o cravo volta a nascer aqui na mesma região onde foi removido. E é muito provável que volte, pode ser que volte sim, porque essa glândula ela continua em atividade. O que acontece é que alguns desses cravinhos que já estão oxidados, eles são mais ressecadinhos, mais difíceis de serem removidos, e caso ele comece a produzir novamente, se você retirar logo no início, não vai chegar a ficar com esse aspecto mais escurecido, mais ressecado. Então a gente consegue ter um controle melhor da questão da produção sebácea nessa região. Outro ponto que muitas pessoas questionam nos vídeos é em relação à dor. Nessa região, de fato, é muito sensível e não é confortável. Porém, no meu método, na minha técnica de limpeza de pele, eu aplico anestésico de uso tópico, que é um anestésico em creme, e deixo agir nessa região enquanto eu faço a extração nas outras regiões da face. Dessa forma, o anestésico vai agir por mais tempo, adormecendo bem essa região e minimizando o desconforto na hora de fazer a extração. Ainda assim, não é nada gostoso e nada confortável, mas vale a pena utilizar porque ajuda bastante. Em alguns casos, nós temos, como vocês estão vendo agora, os comedões fechados também nessa região, onde a gente precisa desobstruir utilizando uma agulha de insulina e retirar o sebinho que se produz aí embaixo, que muitas vezes não tem fim. A gente pressiona, pressiona e não para de sair, como é o caso desse comedão fechado que vocês estão vendo agora. Notem que eu vou pressionando e vai saindo uma grande quantidade. Então, durante a limpeza de pele, eu faço todo o passo a passo, inclusive nessa região, utilizando higienizante, esfoliação. Em alguns casos, no lugar do creme esfoliante, eu gosto de utilizar o peeling de diamante, que é um pouquinho mais abrasivo, um pouquinho mais profundo, uma esfoliação um pouco mais intensa. Se a pele for uma pele firme, uma pele mais grossinha, já fica super bom utilizar o peeling de diamante. Dá uma afinada no extrato córneo, melhora aí a questão da extração, desobstruindo os poros, desobstruindo alguns comedões também. Mas para isso a pele tem que ser uma pele firme, bem resistente. Em peles delicadas e sensíveis a gente não utiliza esse método de peeling de diamante ou microdermoabrasão e nem mesmo um cosmético muito abrasivo, Eu gosto de utilizar um esfoliante enzimático, algo mais leve, no caso de pessoas que têm rosácea ou muita sensibilidade. E olhem só a quantidade de sebo que estava aí nessa região, nem parecia ter tanto, mas a gente ficou um bom tempo aqui extraindo e não parava de sair. E depois da extração, muitas pessoas também questionam em relação à infecção ou inflamação no local. Quando a gente realiza a extração em casa, sem a higiene adequada, sem o uso de luvas, isso tem uma probabilidade maior em acontecer. Durante a limpeza de pele, nós vamos preparar essa pele e vamos promover a asepsia antes, vamos utilizar todo o equipamento descartável, agulhas estéreis e descartáveis e material todo esterilizado, e isso obviamente diminui muito as chances de ocorrer qualquer proliferação de micro-organismos aí no pós-extração. E também utilizo o aparelho de alta frequência, que é fungicida, bactericida, liberando ozônio na pele, fazendo com que a gente consiga evitar essa proliferação bacteriana ou de micro-organismos que possa piorar o quadro de acne ou até mesmo evoluir para questões mais graves, o que pode acontecer caso não tenha tanto cuidado assim com biossegurança e a questão de higiene, Então, por isso que a gente sempre fala, não aperta em casa, é perigoso, às vezes parece algo simples, mas não é tão simples assim. E aqui seguimos para a nossa sequência de extração. Olha, ao redor dos lábios temos alguns cravinhos abertos oxidados. E então o próximo passo seria o aparelho de alta frequência ou um tônico que a gente possa higienizar para não ocorrer nenhuma infecção pós-extração. E continuamos aqui com a nossa extração na região dos lábios.
alguns cravinhos abertos, bem oxidados também. Outra questão que as pessoas pontuam muito nos meus vídeos é: nossa, por que essa pessoa não faz isso em casa, não tira em casa mesmo? E além de todo esse risco que a gente falou anteriormente, a infecção, existe o risco também de manchas na pele ou cicatrizes na pele. E essas manchas, elas são mais difíceis de serem tratadas depois. Então, dependendo do fototipo ou da forma que a pessoa aperta a acne, se acontecer alguma injúria nessa pele, pode ser que fique uma mancha ali naquele local. E as manchas, elas são muito mais difíceis de serem tratadas depois. Tem que ter muita disciplina, uso do protetor solar, né, mais o tratamento. Então, por tantos motivos, a gente pede para que se evite fazer essa extração em casa, né, de qualquer forma. E em relação a método de extração, nós podemos utilizar o extrator ou cureta, né, que é a mesma coisa. Podemos fazer dessa forma manual. Podemos utilizar vácuo, tanto usando seringa como o próprio equipamento Dermotonus, que não é tão eficiente porque não remove tão profundamente, ele vai remover superficialmente e de qualquer forma precisa-se utilizar do método manual para retirar os cravinhos, tá? Então existem várias possibilidades de extração, cada profissional gosta de trabalhar de uma forma, tá? No meu ponto de vista, não existe o certo ou o errado dentro daquela conduta. Cada profissional se identifica com um tipo de método. Eu só acho que de forma manual a agressão é menor e o desconforto também é menor. Então eu prefiro dessa forma. Utilizo o extrator em algumas regiões de mais difícil acesso, que muitas vezes de forma manual eu não consigo alcançar. Então eu vou com a cureta ali com o extrator e retiro. Não indico muito o uso de adesivos, né, que colam na pele, porque isso pode causar uma reação alérgica à cola ou até mesmo ferir, né, a pele, trazendo também o risco de manchas. Então é bom que se evite também. Se você gostou desse vídeo e dessas informações, não esqueça de curtir, comentar aqui as suas dúvidas e compartilhar com alguém que precisa saber de tudo isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo.